ó meu. Veja, o primeiro passo para Deus mudar alguém é exatamente esse que nós acabamos de cantar. É a pessoa reconhecer que precisa mudar. Deus não pode mudar alguém que acha que já não precisa mudar. E nós temos descoberto aqui no livro de Tiago determinados pecados que muitos nem sequer sabiam que existiam, mas que era a razão do porquê estavam frios, vazios e sem essa paz no interior que nós acabamos de cantar. Hoje, por exemplo, nós vamos ver no capítulo 3, versículo 13, a sabedoria lá do alto, não é isso? Vamos ler então. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder, ou seja, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a gente vê aqui, ao ler esses 5 versículos, a gente observa que Deus, Ele mostra que existem 2 tipos de sabedoria. Eu não sei se você conseguiu identificá-las. A primeira é mais fácil, porque o próprio título diz, sabedoria lá do alto. Qual é o outro tipo de sabedoria que foi falado aqui? A terrena, que, segundo diz aqui, a sabedoria terrena é animal e demoníaca. Então, o que nós vamos fazer hoje, eu vou falar somente da sabedoria do alto. E no domingo que vem, nós vamos falar sobre a sabedoria terrena, que é animal e demoníaca. Mas, falando sobre a sabedoria lá do alto, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, essa sabedoria não tem nada a ver com o que nós entendemos no nosso português, o que é sabedoria. Para muitos, quando a gente fala sabedoria, eles logo pensam em uma pessoa que tem resposta para tudo, uma pessoa que sabe agir ou que sabe falar a coisa certa na hora certa. Mas a gente percebe que essa sabedoria lá do alto não se trata só de conhecimento, mas, sobretudo, de atitudes. Como você pode ver aqui no versículo 13, o apóstolo Tiago diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em quê? Em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder. Então, essa sabedoria lá do alto é um proceder digno de um homem, de uma mulher de Deus. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tenho anos na igreja, conheça a Bíblia de capa a capa, tenha resposta para qualquer ateu, consiga convencer qualquer incrédulo, mas ainda assim, aos olhos de Deus, eu posso não ser uma pessoa portadora da sabedoria lá do alto. Se o meu comportamento, se aquilo que eu prego eu não vivo, se aquilo que eu sei eu não pratico. Percebe? Agora, por outro lado, eu posso ser uma pessoa que tenha pouco tempo de igreja e por isso conheça tão pouco a Bíblia, conheça tão pouco os evangelhos, mas tem um caráter, tem um comportamento que as pessoas ao meu redor, elas sentem a presença de Deus em mim só de falar comigo. Vê nos meus olhos o brilho do Espírito Santo. Sente-se bem em estar do meu lado. Deus fala com elas só delas olharem para mim. Mesmo conhecendo tão pouco, eu já posso me considerar dono de uma sabedoria da onde? Lá do alto. Então, esta sabedoria,
ela é uma comunhão com Deus íntima, que é vista nas palavras? Não. Que é vista no quê? Nas atitudes, no comportamento, no seu caráter. Tanto é que aqui no versículo 17, o apóstolo Tiago, ele dá aqui a lista das características que a pessoa deve ter para ser portadora dessa sabedoria. Se ela tem uma, mas não tem outras, então não é sabedoria lá do alto. A sabedoria lá do alto é esse conjunto de características que nós vamos ler aqui agora. Por exemplo, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Então, veja que o apóstolo Tiago faz questão de dizer, primeiramente pura. É como se ele dissesse o seguinte, nenhuma das outras adianta eu falar, se primeiro não tiver a primeira. Porque é impossível você ter esse caráter, você ter essa comunhão íntima, ter essa sabedoria lá do alto, se você não for puro. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava ouvindo a conversa dos discípulos, e os discípulos conversando entre eles, num momento de descontração, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Quem no reino dos céus seria maior, seria mais importante. Jesus, ouvindo aquela conversa, mandou chamar uma criança e disse, quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser puro como uma criança. Quanto mais puro, maior você é aos olhos de Deus. Você percebe, sim ou não? Por isso que o tempo de igreja, o conhecimento bíblico, não muda nada. Pode fazer de você mais conhecedor, pode lhe ajudar, desde que você, com pureza, coloque em prática. Percebe, sim ou não? Então, se você quer ter essa comunhão, você tem que buscar essa pureza. Como uma criança. A criança não tem maldade. A criança não tem maus olhos. Se você fala com ela bem vestido ou mal vestido, é a mesma coisa. Mas ela vai crescendo e ela já começa a olhar torto, já começa a olhar diferente, já começa a fazer críticas, já começa a fazer julgamentos. A impureza, ela é absorvida. E você, nós temos que fazer sempre a escolha certa. Porque é natural do ser humano, é natural da natureza terrena, sempre aceitar a impureza. Acontecer situações em que tende você a ter maus olhos. Mas você tem que fazer uma escolha. Não, eu escolho não ter maus olhos. Haverá coisas que vão acontecer para você ser malicioso. Determinadas coisas que você vai ver, determinadas palavras que você vai ouvir para se tornar malicioso, para se tornar materialista. Mas você tem que fazer a escolha e dizer o seguinte, não, eu não aceito essa impureza no meu coração, eu não aceito essa impureza na minha mente, eu não aceito pensar igual os que estão lá fora pensam. Se os que estão lá fora pensam assim, e eu quero ser diferente, eu já tenho que começar sendo diferente no que eu penso. Não há uma expressão, Maria vai com as outras? Não, eu não quero ser Maria vai com as outras. Eu quero ser uma pessoa definida. Eu sei o que eu sou e eu não vou mudar. Não importa se as pessoas ou se as situações, circunstâncias favorecem eu ter essa impureza, eu aceito não tê-la. Eu escolho não tê-la. Percebe? Tudo é uma questão de quê? De escolha. Você vai ver. Por exemplo, qual é a outra característica? Primeiramente pura, depois pacífica. O que é uma pessoa pacífica? É aquela pessoa que sempre procura a melhor forma de resolver uma coisa sem conflitos, sem confusões, sem discussões. A palavra pacífica vem de paz, vem de ser uma pessoa que deseja paz com todos. E tem gente que, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo estando dentro da igreja há anos, ela é confuseira. Você entende essa expressão? É meio brasileirada, mas entende, não entende? Confuseira. Porque aonde ela vai, é confusão. E ela às vezes até pensa assim, mas é porque, sabe como é, né, pastor? O diabo não gosta de quem é de Deus. A luz incomoda as trevas. Onde eu vou, as pessoas ficam incomodadas porque eu sou luz. Mas não é normal? Tem gente que, aonde ela vai, ela é capaz de ir para o mercado fazer compra e criar confusão com a moça do caixa. Na escola, os professores fogem dela porque
não querem falar, às vezes até evitam repreender o filho dela, porque sabe que a mãe é o quê? Pacífica? Não, é o oposto disso. Ela vai lá, faz um barulho danado, cria confusão, ela não sabe conversar. Ela não sabe resolver um problema sem discutir, sem gritar. Uma vez eu li uma história de um filósofo que disse assim: por que as pessoas gritam se elas estão tão perto? Por que as pessoas gritam quando estão nervosas se a pessoa está tão perto e não é necessário gritar? E disseram, é porque elas estão perto, mas o coração estão longe. E quanto mais o coração está longe, maior é o tom de voz. E tem gente que só sabe falar gritando. Ela não é o quê? Pacífica. E aí, pode conhecer a Bíblia inteira, não adianta, não tem a sabedoria de Deus. Quem olha para ela, não vê Deus nela. A sabedoria que ela julga ter, não é do alto, é da onde? É terrena. E depois, indulgente. A palavra indulgente é alguém que é capaz, que tem a capacidade de compreender os demais. Quando uma pessoa ela é indulgente, ela procura sempre se colocar no lugar da outra. Ela procura ser compreensivo com os demais. Numa situação em que ela tenha sido maltratada, o indulgente diz assim, não, deixa lá. Às vezes ela teve um dia mau. Ela se coloca no lugar da pessoa. Você vê que quando Jesus foi lá, quando Lázaro morreu, e as irmãs de Jesus foram buscar Jesus, quando chegou, viu as pessoas chorando, viu a dor da perda de Lázaro, diz a Bíblia que Jesus chorou, porque sentiu a dor daquelas pessoas. Ser indulgente é sentir a dor do próximo. É você, em algum momento, se colocar no lugar da pessoa. Tem gente que não consegue ser compreensivo nem com a família. Às vezes, no atendimento, a gente tem que interceder pelo familiar que não vem na igreja, porque o familiar que é da igreja não é capaz de compreender o filho. É por isso que tem filho que não desabafa com os pais. Conta os seus segredos para o vizinho, mas não conta para os pais, porque o pai ou a mãe não compreende ele. Não é capaz de se esforçar para compreender. E nós, às vezes, os pastores, temos que falar assim, olha, porque nem tudo é diabo, nem tudo é demônio. Às vezes o filho está rebelde, às vezes o filho é agressivo, o filho é violento, mas a mãe não é capaz de procurar compreender o que é que se passa. Às vezes não sabe nada do que está acontecendo na vida pessoal do filho. Então, o indulgente é essa pessoa compreensiva, procura compreender. Meu marido é viciado, eu sei que é um mal que leva ele ao vício, mas eu não vou atirar pedra a ele, porque eu vou ajudá-lo. Eu sei que meu marido precisa de mim. Nesse momento mais difícil, eu sei que ele conta comigo. Isso é ser o quê? Indulgente. Essa sabedoria que vem lá do alto é a capacidade de fazer isso. Percebe, sim ou não? Tem gente que não é capaz de compreender os de casa, quanto mais os de fora. Qual é a outra qualidade? Tratável. Se indulgência é a capacidade de compreender, tratável é a pessoa que tem a capacidade de tratar bem os demais. É a pessoa que é afável, é a pessoa que sabe conversar, sabe tratar bem os outros. Tem gente que não sabe dar um bom dia, não sabe cumprimentar uma pessoa. Tem gente que é capaz de entrar com você no elevador e parece que você não existe, num lugar tão pequeno. Tem gente que vai comprar uma coisa numa determinada loja, num determinado restaurante, não sabe agradecer, não sabe tratar as pessoas que lhe servem. Percebe, sim ou não? Uma vez, recém-chegado aqui no norte, presta atenção, por favor. Uma vez, eu recém-chegado aqui no norte, eu fui, não me lembro o que é que eu fui fazer com um obreiro, e tive um péssimo atendimento. A pessoa me tratou, parecia mais que eu precisava dela do que ela vender para mim. E o obreiro percebeu que eu não estava habituado. E ele disse assim, pastor, não esquenta não te preocupes, porque o pessoal aqui do norte é assim mesmo. E eu falei assim, eu não concordo não.
porque eu conheço pessoas aqui no norte que são muito afáveis, são educadas, têm um excelente comportamento. E não é ser tratável, não é questão de cultura, não é questão de lugar, não. Não é ser brasileiro, ou ser português, ou ser africano, ser do norte ou ser do sul. É uma questão de escolha. Porque há gente tratável em todo lugar do mundo, e há gente também estúpida, ignorante, bruta, e também em todo lugar do mundo. É uma questão de escolha. As pessoas que são tratáveis, elas escolheram ser assim, escolheram respeitar, escolheram tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E tudo é muito melhor quando você sabe tratar os outros. Independente de você ter um retorno ou não, você não faz isso porque a pessoa merece. Você faz isso porque, como cristão, você sabe que isso é o que agrada a Deus. Você trata as pessoas bem, não é porque as pessoas mereçam, mas você trata as pessoas bem porque, como cristão, você quer ser o que Jesus quer que você seja. Você quer exalar essa sabedoria lá do alto. Amém? Então, há um esforço da sua parte. Há um esforço. Depois de tratável, plena misericórdia e de bons frutos. A misericórdia, assim como o indulgente é o que é capaz de compreender, assim como o tratável é o que é capaz de tratar bem, o misericordioso é o que é capaz de perdoar. Há pessoas que elas dizem, eu perdoo, mas não é capaz de falar novamente com a pessoa. Uma coisa também, se você se decepcionou com alguém, se alguém mostrou que não é digno da sua confiança, confiar de novo é burrice. Não é verdade? Pelo amor de Deus, se a pessoa já deu provas evidentes de que ela não é digna da sua confiança, então confiar de novo não é inteligente. Mas não falar com a pessoa, não olhar para ela, fazer críticas, e alguns até prejudicar a outra, pagar com a mesma moeda, não é a atitude do misericordioso. Não é a atitude do misericordioso. O misericordioso perdoa. O misericordioso age como Jesus na cruz, que disse assim, Pai, perdoa. Ali ele foi tratável, ele foi indulgente e misericordioso. Isso é sabedoria lá do alto. Amém? E para terminar, o apóstolo Tiago deixa aqui as duas últimas qualidades. Qual é? Imparcial e sem fingimento. Agora, não é por acaso que ele deixou essas duas por último. Você faz ideia do porquê que ele deixou por último? Porque ser puro, pacífico, indulgente, tratável, pleno de misericórdia com quem ajuda é uma coisa. Você tratar bem quem trata é uma coisa. Quem te trata bem é uma coisa. Você ser puro com quem é puro é uma coisa. Mas temos que ser o quê? Imparciais. É com todos. É com os que lhe dão condições para isso e com aqueles que também não lhe dão. E sem fingimento. Já viu aquela história? Você finge que me ama e eu finge que acredito? Aqui em Portugal tem essa expressão? Tem? Você finge que me ama e eu finge que acredito. E assim a gente convive. Não, é sem fingimento. Se é para amar, é para amar mesmo. Se é para perdoar, perdoar mesmo. Se é para ser puro, é ser puro mesmo. Quando você faz isso, então a sabedoria lá do alto está a se manifestar em você. É por isso que hoje nós estamos começando o jejum de Daniel. Porque quanto maior for a sua comunhão com Deus, mais você tem condições de fazer tudo isso que nós acabamos de falar. Esse jejum, você vai fazer nesses 21 dias, não é só um jejum de alimentos, que você também pode e deve fazer 3 horas ou mais do seu dia, todos os dias. Mas o mais importante é a desintoxicação, é a limpeza que você vai fazer, porque nunca se ouviu falar tanto de que o tempo está cada vez mais curto do que ultimamente. Até parece que os relógios andam mais depressa do que antigamente. E, infelizmente, nessa falta de tempo, as pessoas acabam cortando cada vez mais o tempo que tinham para as coisas de Deus. Tanto é que tem gente que ela só pega na Bíblia quando está dentro da igreja.
Tem gente que só ora quando está na igreja. E isso é extremamente perigoso, porque enquanto você fica 1 hora aqui na igreja, você fica 23 horas lá fora. E o que dizer daqueles que só vêm domingo na igreja? Então, nós vamos, nesses 21 dias, vamos buscar intensamente. Aquelas horas que você tinha, que não eram para o estudo ou para o trabalho, mas era para uma distração, você vai renunciar a essa distração, seja ela qual for, para investir na sua vida com Deus. Lendo uma Bíblia, fazendo a sua oração e, principalmente, vindo à igreja o maior número de dias que você puder. Porque em todas as reuniões nós vamos buscar o Espírito Santo. Em todas as reuniões, até nos dias em que a gente ora pela vida financeira apenas, pela saúde apenas, em todas as reuniões nós vamos dedicar muitos minutos para buscar o Espírito Santo. Para que no final desses 21 dias, a sua sabedoria esteja tão intensa que as pessoas se admirem. Lembra quando a Viviane falou no testemunho que a sua mãe chegou em casa diferente? Lembra que o esposo dela disse que a dona Marisa estava diferente e aquilo chamou a atenção dele? Será que os seus filhos têm visto essa diferença em você? Ou só viu uma diferença nos hábitos de que agora você vem domingo, ao invés de ir na igreja A, você vem no centro de ajuda. Ao invés de você ficar em casa, você vem à igreja. Essa diferença de hábito não é o suficiente. Tem que ser outra pessoa, outra criatura. Então, os 21 dias vão passar na mesma. O dia 11 de outubro vai chegar de todo jeito. Mas ele pode chegar e você terminar esses 21 dias diferente, ou pode continuar o mesmo, ou pode chegar até ficar pior nesses 21 dias. Tudo é uma questão do quê? É uma questão de escolha. Nunca se esqueça disso. O que é que você escolhe? Fiquem de pé, por favor.